O Senhor já tem falado conosco aqui nesse lugar. Aleluia. Me deram um tema, né? A passagem é de Marta e Maria. Quem pudesse colocar de pé nessa noite, em reverência à palavra do Senhor, abra comigo no Evangelho de Lucas. Glória a Deus. Lucas capítulo 10, versículo de número 38. Quem achou, diga amém. Amém. Quem achou, diga graças a Deus. Graças a Deus. Não lembro se eu saudei os irmãos. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor? O título é Marta e Maria. Lucas 10, 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés do Senhor Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-lhe disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada por muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Glória a Deus. Você está glorificando e exaltando o nome do Senhor nessa noite? Glória a Jesus. Marta e Maria eram irmãs, né? Mas eu vou começar aqui falando sobre Lucas. Lucas, ele não era um discípulo de Jesus, ele não andou com Jesus, mas Lucas era um investigador, convertido pelo apóstolo Paulo. Lucas investigou sobre Jesus, andou nos lugares onde Jesus pregava, onde Jesus operou os milagres. Ele era um investigador da palavra de Deus, e um médico, e também dizem os estudiosos que ele era pintor. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que Lucas, ele começa no capítulo 10 falando sobre a missão, no qual Jesus chama os 70 discípulos, e ali começa um ensinamento de missões, e ali ele dá função para aqueles discípulos, e ele dá ali as suas instruções. E ele fala que viu Satanás como um raio cair do céu. E para eles não se alegrar com aqueles sinais, com aqueles prodígios no qual o nome de Jesus fazia através da vida deles. Não se alegre pelos sinais no qual Deus te usa, porque nós somos só instrumento do Senhor. Mas se alegre por seu nome está escrito no livro da vida. Isso é uma lição que Jesus nos deixou. Ele instruiu os discípulos para fazer missões. E nesse capítulo vai nos dizer que ali tinha multidões ouvindo as instruções do Senhor Jesus. Passa um pouquinho e Jesus fala que aquela cidade que não estava aceitando o próprio Messias, porque Jesus ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E Jesus ele passa em Jerusalém, e muitos dos judeus não acreditavam que ele era o Messias, e não levavam em conta a sua palavra. Mas Jesus
Jesus, ele fala que aquela cidade era pior do que Sodoma e Gomorra. Aqueles que não estavam aceitando o Senhor Jesus, aqueles que não aceitavam o Senhor Jesus como o próprio Deus, não estavam aceitando as suas instruções, não estavam aceitando os seus ensinamentos, era pior do que o povo de Sodoma e Gomorra. Tudo que nós fazemos, tudo que nós acreditamos, está escrito no livro das obras. Nós vamos ser cobrados por aquilo que não acreditamos, por aquilo que o Senhor nos ensinou e negamos a sua palavra. E era assim para aquela cidade. Jerusalém não estava aceitando a palavra, e a própria palavra era o Senhor Jesus em pessoa. E o Senhor, ele vem instruindo os 70 discípulos quando eles vinham com aquela alegria toda. Mas ele deixou bem claro que o que importa é o nosso nome, está escrito no livro da vida. Mas tinha multidões no meio dos discípulos. Tinha os saduceus, tinha os fariseus. E um dos fariseus e um daqueles que queriam pegar o Senhor Jesus em qualquer oportunidade, como João Batista dizia, raça de víboras, né? Era a oportunidade que ele queria para dar o bote. Mas Jesus, ele sabe de todas as coisas, e ele pergunta para o Senhor: o que é preciso para herdar a vida eterna, mestre? E aí o Senhor, com toda aquela sabedoria, vira para aquele homem e fala assim: você guarda os mandamentos do Senhor? E ele fala: claro que eu guardo, mestre. E qual o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todas as suas forças. E o segundo mandamento? Amarás o próximo como a ti mesmo. E aí Jesus pega essa oportunidade de pregoar a sua palavra. E ele começa falando sobre uma parábola do bom samaritano. Passou ali em Jericó um homem. E nessa caminhada de Jericó para outro lugar, esse homem, ele foi espancado pelos ladrões, pelos salteadores que tinha ali naquele bequinho onde tinha que passar de Jericó até Jerusalém, se não me engano. E quando esse homem estava ali descendo aquele beco, aquela estrada, ele tomou uma coça e ele ficou caído como morto no chão. Mas aí a palavra de Deus vai nos dizer que passou o quê? Um levita. Passou o levita. E o levita não podia tocar o quê? E morto. E aí ele passou de largo, ele passou bem longe. Ele queria ficar santo, ele não podia ser impuro de tocar naquele homem morto. Ele achou que o homem estava morto, porque estava tão feia a coisa, ele tinha tomado uma coça, aquele homem. Mas aí também passa um sacerdote. O sacerdote passou também e viu aquele homem estirado no chão, mas também ele passou bem longe. Eu tocar nesse morto? Vou nada. Que alguém, Deus usa outra pessoa para tocar, né? Assim, religioso. Jesus mostrou para aqueles homens que eles eram religiosos. Eles estavam ali todo dia no templo. Todo dia eles estavam no templo. E ele continua aquela parábola dizendo: mas aí passou um samaritano e ajudou aquele homem caído, quase morto, estirado no chão, e pegou ele, socorreu, curou suas feridas, levou para uma estalagem, pagou ali um dinheiro e fala assim: olha, está aqui, está pago a
estadia desse homem, cuida dele para mim, cuida das suas feridas, cuida do que ele precisar, está tudo pago. E o samaritano foi embora. E aí Jesus vira para aqueles fariseus, para aqueles religiosos, e fala assim: quem ali está mais próximo da misericórdia? Aí os judeus tiveram que falar: foi um samaritano, foi um gentil, um homem que era ali para eles, serve de qualquer jeito, cristão meia boca, não é assim? Religioso. Eles eram religiosos, mas os samaritanos não buscavam a Deus. Então a sujeira estava no coração daqueles fariseus, daqueles religiosos. Agora, o que me chama a atenção, que Jesus, ele ensina ele dá aquela instrução para aquele povo, e o evangelista Lucas, ele continua já falando essa passagem de Marta e Maria, e eu fiquei pensando: Senhor, o que tem a ver? O que tem a ver quando Marta estava ali, lavando aquela louça, muito estressada? É assim na casa de Deus. Muitas das vezes, ela diaconiza, bota o crachá, não é assim? Bota o crachá, bota o uniforme da casa de Deus. Eu vou para o culto. Hoje eu vou fazer lá o que eu tenho que fazer. Depois eu vou acabar o culto, eu vou embora para minha casa. Nós não saímos da nossa casa à toa. Nós viemos adorar aquele que é digno de toda honra, de toda glória. Mas muitas pessoas estão religiosas. O amor já se esfriou. Jesus, ele disse que o amor se esfriaria, porque ali estaria mais perto da sua vida. E o Senhor, ele fala comigo que Marta estava ali também religiosa. Naquele momento, mesmo Jesus amando aquela família, Jesus, ele costumava passar em Jerusalém. Vou dar uma passadinha lá em Betânia, vou dar uma passadinha lá naquela aldeia, para tomar um suco, comer uma comidinha gostosa que Marta sabia fazer muito bem. E a diaconisa Marta estava lá, preparando aquela comida, mas Jesus conversando com Maria. E Maria estava ouvindo o que o Senhor Jesus falava, e se lançou aos seus pés ali, ficou ouvindo a pregação do Senhor Jesus, ficou ouvindo aquela doutrina maravilhosa. E eu creio que Jesus falava sobre as Escrituras, de tudo aquilo que já estava escrito, e o Senhor Jesus falava: Maria, se você olhar para as Escrituras, você vai me ver. Se você olhar para as Escrituras, você vai me encontrar. E Maria ouvindo os ensinamentos de Jesus, ele dizia: Maria, eu vou para o meu Pai, mas eu vou preparar lugar, Maria. E pregando sobre o que ele iria fazer, mas que era necessário fazer. Estava próximo o tempo da sua morte. Glória a Deus. Estava próximo a chegada da crucificação. E Maria ouvindo o que Jesus falava. Mas Marta, diaconisa da casa do Senhor, religiosa, estressada, mais um culto. Uma certa feita, uma mulher virou para mim, logo para mim: meu Deus, eu ali trabalhando naquele hortifruti, ali naquela balança, apertando ali aqueles botõezinhos, toma a fruta de tomate, toma a fruta de maçã, e toma ali um repolho, apertando aquele botão, meu trabalho. E uma mulher vira para mim, fala assim: olha, a minha amiga está totalmente chateada, ela está simplesmente, todo evento que tem, chamam ela para a cozinha.
falei, irmã, ela está disponível para fazer a obra e está reclamando. Meu Deus, que religiosidade é essa? Falei, fala para ela que ela tem que ter, sabe o quê? Orgulho de estar tendo aquele privilégio de servir a Deus. Porque ela está sendo abençoada enquanto ela está ali na mão da obra. Quando as mãos dela estão ali fazendo aquele almoço, Deus está indo trabalhar na sua casa, está abençoando a sua família. Fala para ela parar de reclamar, porque o nosso alvo é Jesus. Não importa se o pastor sempre manda ela fazer o almoço. Ah, mas é porque ela ganha ali uma cesta básica no final do mês. E se o pastor não der a cesta básica, será que ela vai continuar servindo, fazendo aquele almoço para a igreja? Ah, meu Deus do céu. A irmã não se acha não. Mas nós temos que ser gratos de onde Jesus nos tirou. Pelo menos um pouquinho assim, ó. Jesus nos tirou da bruxaria, nos tirou do lamaçal do pecado, bebia cerveja, caía no chão, passava vergonha, fumava cigarro, aquele fedor. E quando muito viravam o rosto para a gente, Jesus, ele nos deu uma oportunidade. Jesus morreu naquela cruz para nos salvar. Olha quanto amor Jesus teve por nós. Temos que ser grato a ele. E aquela mulher foi embora chateada comigo, irmão. Ela foi embora chateada, que talvez ela queria que eu falasse mal daquela igreja. Talvez ela queria que eu ajudasse a meter malha no pastor. Tinha que ser uma pobreza, mas se Deus escolheu você, coloca sua mão. Glória. Se Deus escolheu você para fazer o almoço, se Deus escolheu você para evangelizar, Glória. Se Deus escolheu você para cantar, faça com excelência. Meu Deus, aleluia. Porque Jesus fala lá em Ageu: subir um monte, trazer madeira e edificar a casa. Por que Deus falou para Ageu que era para ele falar isso para o povo? Porque a casa de Deus estava deserta. Jesus tinha acabado de tirar o povo do cativeiro e o povo não estava fazendo nada para Jesus. Mas quando estava no cativeiro, estava cantando, estava adorando. Jesus, me tira daqui, eu vou te adorar quando eu sair. E quando saiu, virou as costas para Deus. Muitas das vezes é assim. Deus deixa a gente passar um deserto, até mesmo sem trabalho. E quando a pessoa arruma um trabalho, nunca mais aparece. Ah, mas eu não vou fazer nada, só vou lá adorar, porque eu estou muito cansado para talvez evangelizar. Estou muito cansada. Se fosse assim, talvez Jesus já tinha tirado até o emprego, se fosse desse jeito. Mas a palavra de Deus diz: buscar enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, não enquanto você tem tempo. A palavra não diz isso. Busque enquanto você tem tempo. Se você contar as suas horas que você tem tempo para Deus, é muito pouco. Mas se for de coração, Jesus vai receber. Igual aquela viúva, ela só deu uma moedinha, ela só deu uma ofertinha, mas aquela atitude moveu o coração do Senhor Jesus. E naquele momento ali, vou voltar para o texto, Marta estava afadigada, Marta estava cansada, estressada, e vira para o Senhor Jesus: Senhor, eu estou aqui, estou com a coluna doendo aqui na cozinha, me misericórdia. A palavra não diz isso não, eu estou conjecturando. Eu estou aqui nesse calor, de 40 graus aqui nesse fogão, e Maria está lá sentada no chão, sentada aos pés do Senhor, ouvindo a palavra de Deus, só adorando. Oh glória, oh glória. E Marta faz essa pergunta para o Senhor: Senhor, não te importa que ela esteja aí sem fazer nada? Não me ajuda?
vocação que Deus te chamou, como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra. E o Senhor vira para ela: Marta, você está fatigada, você está cansada e muito atarefada, mas a única coisa que te é necessária é estar igual Maria está, ouvindo a palavra do Senhor. E ela está aqui, e é porque ela escolheu, é uma escolha dela ouvir aquela palavra. Era uma escolha dela não ser religiosa, era uma escolha de Maria adorar, ir para o culto somente com o intuito de adorar, não importa a função que ela estivesse trabalhando. Se a função fosse receber as pessoas na porta, e se a função de Maria fosse somente trazer uma água, e se a função de Maria fosse somente limpar o banheiro, ou coisa difícil. Mas também é uma coisa que você está mostrando para Deus que você está adorando. É uma forma de você adorar o Senhor. É uma forma, se você vier só orar, oh glória. Talvez você nem ganhe oportunidade aqui para subir no altar, mas sabe que você está aí adorando, intercedendo pelos seus irmãos, intercedendo pela sua família. Você está adorando o Senhor e Ele está se agradando do seu coração. Naquele momento, Marta era uma serva de Deus, mas o que Deus fala? Que o texto vinha dizendo sobre religiosidade, que o Senhor venha tirar de nós toda a religiosidade nessa noite, que toda a religiosidade, toda a fadiga, todo o cansaço venha cair por terra nessa noite, porque nós viemos adorar. A palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Jesus está te procurando nessa noite. O primeiro adorador está aqui. Cadê o segundo? Cadê o segundo? Levanta sua mão aí. Cadê o segundo adorador de Jesus? Oh glória! Jesus está te vendo. Jesus já recebeu a sua adoração. E o texto continua, mas não em Lucas. Agora, o amado de Jesus está doente. Aquela família era somente Maria, Marta e Lázaro. Jesus amava tanto aquela família. E agora, Marta vai dar a notícia. As irmãs mandaram uma notícia. Jesus agora estava distante de Jerusalém. Ele estava um pouquinho distante de Betânia. Alguns dias para chegar até Betânia. Estava em Jerusalém, mas estava alguns dias longe de Betânia, longe daquela aldeia. E Marta dá aquela notícia. Marta agora deixou a religiosidade de lado. Agora ela vai buscar Jesus. Agora ela deixa toda a religiosidade, porque ela ouviu a instrução do Senhor e guardou no seu coração. Agora Marta vai até Jesus e manda algumas pessoas. Primeiro, a palavra de Deus vai nos dizer que algumas pessoas vão dar o recado que aquele que ele amava estava doente, estava enfermo. Jesus recebe aquela notícia, mas ele não sai do lugar e fala para os seus discípulos: Lázaro está doente, Lázaro está dormindo num profundo sono. Olha o mistério. Muitas pessoas estão igual a Lázaro, num profundo sono, estão mortas espiritualmente. Deus quer usar você para levantar esse morto. Deus quer usar você e eu para profetizarmos na vida daquele morto. Marta foi buscar por alguém da família dela. Marta agora fala para o Senhor que
eu vou. Mas lembra que os religiosos queriam matar Jesus? Queriam apedrejar Jesus por causa das duras palavras dele. E os discípulos estavam temerosos, estavam com medo de voltar para aquele lugar e falar assim: Senhor, eu vou morrer lá igual Lázaro está morto já. Se a gente for para lá, vão nos apedrejar, vão nos matar. Mas o Senhor fala: eu vou. E é necessário que a gente vá ressuscitar aquele morto. Glória a Jesus. E os discípulos ficam ali temerosos, mas o Senhor, ele sabe muito bem a hora certa de chegar. E Marta agora encontra com o Senhor, vai até o Senhor Jesus e diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão Lázaro não teria morrido. Mas Marta, mesmo buscando o Senhor Jesus, agora ela confia no Senhor Jesus. Ela está em profunda tristeza. E Jesus fala: calma, Marta, eu vou ressuscitar Lázaro. E ela fala: eu sei, Senhor, naquele grande dia o Senhor vai ressuscitar ele. Mas ele fala: eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Oh, glória! Jesus, ele tem todo o poder nos céus e na terra. E Marta fala: tá bom, Senhor, eu sei que o Senhor é o Cristo. E volta para casa e avisa a Maria: Maria, vai lá que o mestre está chegando na aldeia e ele quer falar com você. E Maria, ela vai para o encontro com o Senhor Jesus, mas ela tem no seu coração aquele desejo de adorar. E ela se lança aos pés do Senhor Jesus e chora e fala: Senhor, o meu irmão Lázaro está morto. Mas se o Senhor tivesse aqui antes, ele não teria morrido. E ela chora. E Jesus, ele se compadece de Maria e chora junto com ela. E ele vai e fala assim: olha, vamos lá. E quando Jesus chega naquele lugar, já eram 4 dias. A Bíblia diz que o morto cheirava mal. Muitas das vezes as situações parece que está cheirando mal. Aos nossos olhos vemos as esperanças ir embora. Aos nossos olhos, principalmente como quando se trata de alguém que amamos, a esperança vai embora. A gente pensa até que não tem mais jeito, mas Jesus é o dono do milagre. Jesus, ele chega na hora certa. Jesus, ele não chega atrasado. E ele fala para aquele povo: tirai a pedra. E aquele defunto sai todo enfaixado. Imagina aquela situação. Agora algumas pessoas correndo porque aquela múmia está saindo da sepultura. E pessoas estavam totalmente desacreditadas, porque agora eles não estavam chorando, agora eles estavam assustados com aquela situação. E Jesus, ele deixa esse exemplo: porque eu sou a ressurreição e a vida, e ainda que esteja morto, viverá. Mas temos que crer que Jesus, ele pode ressuscitar. Não é um defunto que ele quer ressuscitar. Talvez é uma libertação, né? Porque muitas pessoas podem morrer de muitas coisas, mas a morte espiritual, ele veio para isso. Ele veio para buscar aquilo que estava perdido. Ele veio para salvar. Ele veio para libertar. Ele veio para salvar aquele que estava perdido. E Jesus, ele começa a fazer aquele milagre. E o milagre ambulante começa a andar pela cidade. E muitas pessoas ouvindo aquele milagre. Mas se não fosse a atitude de Marta, será que aquele milagre tinha acontecido? E se não fosse a atitude de Maria, será que aquele defunto
defunto tinha ressuscitado. Por isso que é necessário a intercessão. A intercessão é muito importante, porque Jesus, ele sabe de todas as coisas, mas ele está esperando uma atitude nossa. Muitas das vezes o milagre está pertinho de acontecer, mas se a gente ficar parado, como morto na sepultura, nada vai acontecer. Jesus, ele espera uma atitude nossa para que esse milagre venha a acontecer. Que milagre você está pedindo nessa noite? Como dizem Lucas 6, porque para Deus nada é impossível. Glória a Jesus. Peça o teu milagre nessa noite. Jesus é aquele que pode operar milagres. O meu irmão, ele já está na 20ª, eu não sei se vai até para 30 quimioterapia. Por quê? É um milagre de Deus. Deus falou para mim que foi necessário que ele parasse naquele hospital para eu ressuscitar a vida espiritual dele. A gente tem que fazer a nossa parte, buscar pela nossa família. Vamos buscar pelo aquele que está morto espiritualmente. Glória a Jesus. Muitas das vezes não vai sair da sepultura fisicamente, como foi na vida de Lázaro. Muitas pessoas ouviam falar que aquele morto tinha ressuscitado e iam até a casa de Lázaro para ver não só Jesus, mas agora até o milagre de Lázaro estava incomodando Jerusalém. Estava incomodando não somente a aldeia de Betânia, mas aqueles fariseus que não acreditavam, não criam no Senhor Jesus, agora estavam incomodados, querendo matar Lázaro também. Olha aí o que a gente passa quando Jesus liberta você do mundo, da bebida, do cigarro, da cerveja, da escravidão das trevas. Olha aí, agora o diabo quer te matar, agora o mundo quer te matar. Ninguém vai te aceitar porque eles odeiam a luz. A luz, ela veio para iluminar as trevas. Jesus, ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz. Nós somos o milagre de Deus. E o milagre incomoda. O milagre, a notícia. Agora fulano não fica mais com um, não fica mais com o outro. Agora fulano serve a Deus. Agora fulano serve a Jesus, que é o dom do milagre. Agora fulano não faz mais feitiço. Agora não é mais bruxa. Agora deixou a macumba de lado. Agora deixou o feitiço de lado. Agora fulano deixou o budismo de lado. Agora deixou o esoterismo de lado. Agora deixou tudo que faz parte do mundo de lado, porque pensa nas coisas que vêm de cima. Oh, glória a Jesus. E isso incomoda o mundo. Por isso que o mundo vos odeia, como diz Jesus. O mundo vos odeia por causa do nome de Jesus. Glória a Jesus. Mas, para encerrar, vamos cantar um louvor. Vamos cantar um louvor porque a adoração hoje é culto de libertação. Hoje é culto de libertação, mas o que nos liberta é a palavra. Eu sei que nós não vamos sair da mesma maneira que nós entramos aqui. Nós vamos sair com essa palavra, com a palavra que Jesus nos deu nessa noite. Glória a Deus, você é um milagre de Deus. Eu sou um milagre de Deus. Jesus me libertou da bruxaria, do budismo, do hinduísmo, do ocultismo e de muitas outras seitas. Jesus me libertou da bebida, do cigarro, da prostituição, da lascívia. Jesus me libertou de muitas coisas, e ainda está me libertando. Eu ainda não estou preparada totalmente, porque se eu tivesse eu já estava na glória. Jesus está levantando um exército aqui. Jesus está nos preparando como um bom soldado de Cristo. Estamos alistados no exército. Nós estamos dependendo do sangue de Jesus para ir morar no céu. Porque o sangue de Jesus é que nos purifica de todo pecado. Glória a Deus. Jesus, ele opera milagres. E quando olharem para
você vão falar: olha, tem pessoas que você não viu há 15 anos atrás, há 11 anos atrás, e hoje vai olhar para você, quando você recebeu o Senhor Jesus, vai olhar e vai ver a diferença. A diferença de buscar, de ser servo de Jesus. Glória a Deus. Vamos adorar o nome do Senhor, vamos nos colocar de pé nessa noite. Que o Senhor possa falar mais e mais a cada coração. Glória a Deus. Vamos adorar o nome do Senhor. Há um caminho para a adoração. Há uma porta que tem que se abrir. Abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar. Existem vontades que tem que morrer. Morrer para o mundo e viver para Deus. E o adorar. Adorar a Deus. Adorar Ele. Viver no seu altar. Adorar a Deus. E me entregar. Adorar a Deus. Viver no seu altar. Adorar a Deus. E me entregar ao caminho para a adoração. Há uma porta que tem que se abrir. Abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar. Existem vontades que tem que morrer. Morrer para o mundo e viver para Deus. E o adorar. Adorar a Deus. Viver no seu altar. Adorar a Deus. E me entregar. Adorar a Deus. Viver no seu altar. Adorar a Deus. E me entregar. Aplaude bem forte o Senhor Jesus nessa noite. Jesus está recebendo a sua adoração. Agora eu quero fazer um convite para você que está afastado, para você que quebrou aliança com o Senhor Jesus e quer renovar a aliança. Vem até aqui na frente nessa noite. Vem aqui receber o Senhor Jesus, confessar o Senhor Jesus diante dos homens. Jesus disse na sua palavra que aquele que me confessar na frente dos homens, eu também lhe confessarei na frente de meu Pai que está no céu. Quem quer receber o Senhor Jesus nessa noite, faz assim com a sua mão. Vem até aqui na frente, que nós vamos estar orando por você. Não fique com vergonha. Você não sabe o dia da sua morte. Pode ser hoje que Jesus venha nos chamar pessoalmente. Jesus pode voltar para cada um individualmente, porque não sabemos o dia da nossa morte. Você está afastado, vem aqui, nós vamos orar por você. Oh, glória! Bate palma para o Senhor Jesus nessa noite. Tem mais alguém que quer renovar aliança com o Senhor Jesus e quer receber o Senhor Jesus nessa noite? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Não tem? Que Jesus te deu uma outra oportunidade. Glória a Deus. Eu quero chamar aqui também, com a autorização do pastor, o presbítero, aquele Felipe, para fazer essa oração por esse jovem que acabou de estar renovando a aliança com o Senhor Jesus. Está tendo uma festa no céu agora. Está tendo uma festa no céu agora. É o único dia que tem festa no céu quando o pecador se arrepende. Oh, glória. Vamos orar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.
Glória a Deus, temos essas mãos para cá, igreja, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes a batalha luta, né, irmãos? A batalha é intensa. A gente nunca sabe o que cada um de nós vem passando, mas Deus, como diz a pregação dessa noite, Deus sabe de todas as coisas, amém, irmãos? Às vezes a luta é interna, a batalha espiritual, mas Deus, aleluia, é aquele que transforma as sentenças. Louvado seja o nome do Senhor. Esse aqui é o nosso irmão Gabriel, que está sempre aqui conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, Pai querido, Pai amado, o Senhor sabe, meu Pai, de todas as dificuldades, o Senhor sabe, meu Deus, de todas as lutas, de todas as tempestades, meu Pai, porque assim como o Senhor estava, meu Pai, naquele barco, naquela tempestade, meu Pai, descansando, e seus discípulos desesperados, mas ali o Senhor estava, Senhor, aleluia, no controle daquela situação toda, meu Pai, daquele dia, e que nessa noite, meu Pai, nós não sabemos, mas o Senhor sabe a luta, a dificuldade que cada um aqui encontra. Meu Pai, eis aqui o Gabriel, Senhor da glória, o nosso irmão que está sempre aqui conosco, meu Pai, nos cultos, meu Pai, nos dias de oração. Meu Pai, o Senhor sabe, meu Pai, do que o seu servo, meu Pai, tem apresentado diante do Senhor. Meu Pai, o Senhor sabe, meu Pai, das lutas, meu Pai, que o seu servo e das vitórias também. Ó Pai, nós queremos te entregar a sua casa, queremos te entregar o seu coração, a sua mente, ó Pai, para que se porventura há uma batalha no mundo espiritual, se porventura, meu Pai querido, há um desânimo, se porventura há uma obra de bruxaria ou de feitiçaria contra a vida, meu Pai, do Gabriel, ó Pai, ou contra a vida de cada um que está nessa noite aqui, meu Pai, que o Senhor venha desmanchar, Senhor. Ó Deus querido, nós cremos, ó Pai, no seu poder, nós cremos, ó Deus querido, com toda a nossa força, meu Pai, aleluia, na sua presença em nosso meio. Eu sei que cada um nessa noite, ó Pai, não veio aqui em vão, ó Pai, mas sim, meu Pai, para servir, adorar o Senhor e sentir, meu Pai, aleluia. Ó Deus querido, queremos te entregar a igreja em tuas mãos, queremos te entregar, Senhor, a pregadora, queremos te entregar o pastor Cláudio, a missionária, a Vânia e cada um dos irmãos que estão nessa noite. Meu Pai, te entrego a vida do Gabriel, meu Pai, e que todo mal, que o Senhor venha se desfazer, meu Pai, aleluia, na vida dele, venha desfazer todo mal, toda encrenca do diabo, meu Pai. É o que nós te pedimos e desde então te agradecemos em nome do Senhor Jesus. E as palmas dão para o Senhor.